Pauta em Debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes. Olá, boa noite. Eu sou Luiz César Lázari e estamos começando o Pauta em Debate. No Pauta em Debate desta noite, vamos começar falando de como a sua vida pode melhorar ou como ela pode ser boa quando você tem um equilíbrio emocional. Na verdade, meu amigo, na verdade, minha amiga, a saúde é o maior bem que nós podemos ter. E a saúde pode ser a saúde física, você ter saúde, força, mas também ter a saúde emocional, você estar equilibrado, estar bem, alcançar um ponto na sua vida onde você, não que não tenha problemas, todos teremos problemas, mas que você possa enfrentar os problemas e conseguir conviver com as dificuldades. Para falar um pouquinho sobre esse tema, está aqui conosco o psicanalista Luiz Cláudio de Rocco. Seja bem-vindo, Luiz, mais uma vez. Ótima noite. Obrigado, Luiz. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade e cumprimentar o pessoal lá de casa para falarmos aí mais uma vez aí sobre o lado do psique das pessoas, né? Na verdade, como eu falei, a gente tem várias coisas na vida. A vida não é fácil, né? A vida pode ser fácil para o outro. Eu penso que o outro tem uma vida fácil, mas a minha vida não é fácil. E a vida não é fácil, na verdade, para ninguém, até porque cada um tem um tipo de problema. Mas como eu falei, a saúde é o principal bem, a saúde física. E muita gente que tem a saúde física perfeita não é feliz ou não está bem. A saúde emocional é tão importante quanto a saúde física? É tão importante. Num conjunto hoje que a gente determina ou qualifica a questão do equilíbrio emocional, nós temos um conjunto que joga lá o lado fisiológico, o lado emocional e o lado espiritual. São três fatores aí básicos ou primordiais que nós precisamos. O lado fisiológico, todos nós sabemos, é o que fala do conjunto da nossa saúde física. Se a pessoa não está bem fisicamente, se a pessoa não está bem de saúde, tem algum problema, às vezes, de dor de cabeça crônica, tem algum problema no rim, enfim, um problema fisiológico. O lado espiritual, não entrando no mérito da questão aqui, isso ajuda muito, inclusive cientificamente hoje é comprovado que aquelas pessoas no meio científico que têm um lado espiritual mais forte para a cura acontecer mais rápido no hospital, isso tem sido uma influência muito boa, tem sido uma influência boa. Mas o lado emocional muitas vezes não está lá aquelas coisas. E aí as pessoas vivem em casa, não se dá muito bem no relacionamento com o marido, com a esposa, com os filhos, no trabalho. A gente vê profissionais que se sabotam, que a gente usa na linguajar lá, se sabotam, porque ela não consegue, ela sente pena dela mesma porque ela teve prazer ou porque ela teve uma conquista na vida. Então ela se sabota, ela fala, mas por que eu tenho que estar bem sendo que outras pessoas não estão bem? E aí entra aquilo que você falou, Luiz. As pessoas muitas vezes, a gente vê viralizando nas redes sociais vários vídeos, por exemplo, de situações de pessoas com deficiência física, com deficiência, às vezes com a síndrome de Down, com umas outras coisas. E essas pessoas se dão bem na vida. Dão palestras, falam das suas situações, e outras que são consideradas perfeitas, e elas não conseguem se dar bem na vida, porque exatamente o lado emocional dela não está bem. Aliás, é um jargão, é um jargão, é até um clichê, quando a gente percebe uma pessoa jovem, bonita, e que comete suicídio, fala, nossa, aquela pessoa, de uma família de posse, tinha dinheiro, tinha tudo na vida e fez uma besteira dessa. Ela podia ter tudo aos olhos dos demais, mas aos próprios olhos ela não tinha nada. É porque a pessoa que chega a esse ponto, nós vamos falar de uma maneira bem sucinta aqui, a pessoa que chega a esse ponto de cometer o suicídio, ela é uma fuga da realidade. É a última fuga. É a última fuga. Teve um caso que eu tratei recentemente de uma pessoa que ela tentou o suicídio. De algumas pessoas, aliás, mas uma em específico. E numa pergunta que fiz para ela, e ela disse o seguinte, eu achei que eu ia passar momentaneamente e queria voltar e tudo teria acabado. Então é a fuga da realidade.
né? Ela estava fugindo dos seus problemas, fugindo das coisas que acontecem no dia a dia. Porque todos nós temos situações que nós aprendemos desde a infância, né? Lacan fala, Winnicott fala o seguinte, né, que quando as crianças nascem, tem o seio bom e o seio mau. O mesmo seio que alimenta a criança, que ela se amamenta ali, que ela se alimenta, é o seio bom, porque ela saciou um desejo dela. Mas aquele seio também é o seio mau, porque quando ela chora, quando está distante, a mãe está distante, ela não está saciando a sua fome, o seu desejo. Então é o seio bom e o seio mau. Então quando não se desenvolve bem nessa situação, não estamos aqui generalizando, claro, mas quando não se desenvolve bem essa questão da criança, o desenvolvimento do período de amamentação, do período de crescimento, do desenvolvimento dela, muitas vezes pode ocorrer que ela seja uma pessoa desequilibrada emocionalmente depois. Exatamente por quê? Porque ela não aprendeu a lidar com as frustrações, com a pressão, porque nós crescemos sob pressão, né? Hoje em dia nós vivemos a sociedade do sim, tentando retomar a sociedade do não. Que antigamente você ouvia um não e você tinha que ficar com aquele não. Você então tinha que aprender a lidar com aquela frustração. Hoje muitas vezes a pessoa recebe um não, casos que você vê constantemente de que pais que estão no mercado, o filho começa a aprontar o maior escândalo, chora, berra, faz, e o pai vai lá e a mãe compra o que ele quer para poder parar com aquela situação. Então isso está significando o quê? Que a criança em casa não está tendo não. Porque ela refletiu no mercado aquilo que ela é em casa. Né? A gente está falando, claro, de causas e de situações, mas que no final das contas, quando somos adultos e que a gente não lembra, eu não lembro quando eu fazia pirraça no mercado para minha mãe. Talvez ela se lembrasse, mas eu não lembro mais. Mas isso pode ter me deixado um adulto com frustrações, ou que não sabe trabalhar com as frustrações. E eu tenho dois caminhos: ou eu fujo delas, muitas vezes até me jogando em projetos, em compra de bens materiais, enfim, alguma coisa para colocar no lugar, ou eu fico desequilibrado e nada está bom. Aí entra aquela questão, né? Freud coloca uma situação da neurose, da psicose e do psicopata, né? São 3 divisões que ele coloca. Nessas divisões que ele coloca, o neurótico é aquele assim, todos nós, de uma certa forma, somos neuróticos. Um pouquinho de neurose. Um pouquinho de neurose. Ótimo, essa não é a questão. A questão é, você já viu aquela pessoa que 10 vezes volta para ver se fechou a porta de casa. Então, esse é um tipo de neurose. Como você falou, a pessoa, ela sublima, ela direciona uma coisa que ela gosta de fazer, que ela tem prazer em fazer para outras coisas. Então, por exemplo, uma pessoa que tem prazer lá, que ela gostaria de estar cortando a pele, né? Então o que ela faz? Vamos entender aqui que não é generalizando, né? Senão as pessoas vão achar em casa que... Mas o que acontece? Aí tem aquela pessoa que fala assim, não, eu tenho prazer em cortar carne. Ela direcionou aquilo que ela estava fazendo para uma outra situação. Ou as pessoas têm prazer em fazer algo, então tem o psicopata, num sentido... seria um excelente vendedor, ele seria. Por quê? Ele te convence de uma forma que ele direciona aquele mal que ele tem, aquele prazer de fazer o mal, que ele vai elaborar. Ele não tem culpa nenhuma de vender o carro estragado. De vender o carro estragado. Ele vai te influenciar de uma forma... Ele vai te mostrar o lado bom do carro. O lado bom. E quando você ainda volta para reclamar, ele vai falar algumas coisas que você não vai sair de lá se sentindo culpado por ter ido incomodá-lo. Né? Então, essa é uma situação de um desequilíbrio. Nós estamos falando de extremos aqui, claro. Mas isso é uma situação que pode ser, né? Pode chegar a acontecer. Gente, não vai achar em casa... o vendedor do carro não é psicopata. Tá, mas poderia chegar a uma situação dessa, né? Luiz, para quem tem a vida comum e está bem, ou está com saúde física, claro, sempre tem um probleminha ou outro, mas está bem, está com a vida, a família, mas que sente assim, que não está feliz, né? Ou que poderia estar melhor. Às vezes a questão da falta do equilíbrio emocional, ou que também, como não, tem momentos diferentes de humor, né? Às vezes eu estou muito feliz, aí o Flamengo empata, eu fico bravo demais. Não precisa ficar tão bravo, só foi um jogo de futebol, né? E há momentos que eu encaro isso como um jogo de futebol, e momentos que eu encaro isso como algo importantíssimo. Isso é importante as pessoas perceberem tudo isso e decidir a hora de procurar um profissional? É muito importante, né? Porque quando ela começa a direcionar, que aí é aquilo que nós estávamos falando, ela começa a
sublimar algo que está incomodando, direcionando para outra coisa. Então ela está direcionando, você falou do time de futebol, né? Ela direciona para aquela equipe que ela torce. E aí ela vive aquilo, como se aquilo fosse a vida dela. Mas na verdade ela está jogando para encobrir ou para esconder algo que ela não quer mexer. Tapar buracos. Exatamente, ela está tapando algo que ela não quer mexer. É importante que se procure realmente um profissional. Porque aí lá nós vamos fazer a primeira avaliação, vai se fazer um pano de fundo do que o que motivou a pessoa a estar ali, tá? Buscar o profissional, mas dali em diante começa-se a trabalhar de acordo com as demandas que ela vai trazendo e muitas vezes ela nem sabe as demandas que ela mesma tem, porque ela começa a falar de uma situação e ela não sabe que ela está colocando para fora algo que... Aí a gente chama de insight, no set analítico a pessoa acaba tendo esse insight diante da fala, diante da escuta que a gente tem, e aí a gente começa a pegar e ela também começa a entender as coisas que ela está vivenciando. Aí começa a entrar o equilíbrio emocional da pessoa, que ela começa a se entender. Eu gosto sempre de fazer um exercício em determinadas situações, conforme a situação do paciente. Então, pegar um espelho, a gente usa o espelho naturalmente todos os dias. Né? A gente levanta, acorda de manhã e usa o espelho porque a gente precisa se olhar, a gente precisa se ver, se arrumar e tal. Mas quando você para por algum período diante daquele espelho e vai olhar quem você realmente é, muitas pessoas acabam dentro do consultório. Isso não é só comigo, com outros profissionais, colegas também de profissão. Todos, quando usam esse exercício, você vê que a pessoa, a gente tem que tirar o lencinho de papel lá para a pessoa que ela chora copiosamente, porque ela não sabe quem ela é. Uma pergunta que é até da filosofia, de quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. Né? São perguntas que acabam sem... Nietzsche trabalha isso, né, também, mas quando elas perguntam tudo isso, quando ela para, se olha... E aí você começa a pensar, algumas pessoas falam assim, eu não sei quem é essa pessoa que eu estou vendo aqui, eu não conheço. Aí você começa a ver realmente onde é que está o desequilíbrio dela, porque se ela não se reconhece, não é a fisionomia, mas se ela não se reconhece o que ela traz dentro dela, porque se você me pergunta, quem é você? Aí eu pego, eu sou o Luiz Cláudio de Rocco, tenho o número do meu RG, o número do meu CPF. Não, mas isso é a minha identidade. Mas quem é o Luiz Cláudio? Então essa é a pergunta que a pessoa tem que jogar para ela e ela se fazer essa pergunta. E muitas vezes quando ela não sabe quem ela é, aí é bom procurar um profissional, porque aí a gente vai trabalhar em conjunto. Nós falamos aqui, até o presidente da nossa sociedade psicanalítica esteve aqui, né? Dr. Ricardo Baracho. A gente fala assim, nós não vamos curar a pessoa, mas nós vamos ressignificar tudo aquilo que acontece. Né? Freud diz isso, né? Freud fala assim, o que falta é o amor, né? Em última análise, Freud diz assim, em última análise, o que nos falta é o amor. Então, nós vamos tratar de tudo isso acerca do amor. E é interessante porque muitas vezes a gente está caminhando para o final da entrevista. Quero agradecer a presença do psicanalista Luiz Cláudio de Rocco. Mais uma vez vou deixar o telefone para você, 99844-6637, 99844-6637, código de área 43 é o telefone do Luiz Cláudio, 99844-6637. E muitas vezes a gente, para a gente encerrar, a imagem que nós temos do espelho, que nós nos vemos, não é a mesma que as pessoas nos veem. Exatamente, é distorcida, né? Tem gente que tem a questão de distorcer como ela é. Pessoa, por exemplo, que se acha magérrima e se acha obesa. E vice-versa, pessoa que ela é eu obesa... me acho simpaticíssimo e sou tido como um chato, ou um cara antipático, arrogante. Exatamente, então são as distorções de si mesmo. Né? Então essas distorções do eu, as distorções do self, né? Que o self não é questão da foto, né? Do celular, foi tirada de uma expressão da psicanálise, né? Que é do eu, né? A expressão, a distorção do eu. Quem sou eu? Por que eu estou vivendo isso? Por que eu passei a viver essa situação? Então são essas questões que nós vamos buscar equilibrar e a pessoa vai viver de uma maneira mais tranquila, ou vai pelo menos conseguir. Tem pessoas que às vezes, você já viu aquelas pessoas que não conseguem alcançar os seus objetivos, ela sempre para no meio, ela começa um empreendimento e para, começa um empreendimento e para. Meu pai falava que isso é fogo de palha. Fogo de palha, mas esse fogo de palha, na verdade, é um problema que a pessoa tem, que ela precisa resolver. Então tem muitas pessoas aí que estão hoje, isso a gente fala em todos os lados, é relacionamento,
é vida profissional, são amizades, principalmente que é a vida pessoal, não são os outros, mas é ela mesma. Para a gente encerrar, claro que a análise, o tratamento, a conversa com o profissional não vai resolver todos os problemas. Muitos podem ser solucionados, claro, mas a pessoa vai saber, pelo menos, aquilo que a incomoda e por que ela age daquele jeito. Exato. Ela vai se conhecer. Ela vai se conhecer. Né? A função ali, nessa situação de trazer uma vida equilibrada é essa. É fazer com que ela se reencontre, onde é que ela se perdeu nesse caminho, onde é que ela não se achou nesse caminho, vai voltar para esse caminho e ela vai pegar de novo o rumo da vida dela para que ela seja bem sucedida. Muito obrigado pela entrevista, parabéns pelo trabalho. Boa noite. Obrigado, Luiz. Né? Boa noite, telespectador. Até uma próxima vez. A gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho mais informações aqui no Pauta em Debate.